Salve, galera do GravaCast, aqui o Anderson Melo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um GravaCast. Hoje o cenário tá diferente, a gente está no estúdio Ibiza dos parceiros aqui, dos irmãos do Além do Orion. Rapaz, um podcast show de bola que você pode seguir lá no YouTube e acompanhar tudo sobre ufologia. Também segue a gente no Instagram, @GravaCastOficial. E lá no YouTube, @GravaCast10. A gente coloca a live lá e depois os cortes durante toda a semana. E hoje nós vamos entrevistar. Antes disso, lembrando que na produção, na técnica, nós temos ali o Jorge, o queridíssimo Jorge da JW Studio, sempre aqui junto com a gente também. E para começar, hoje nós estamos aqui, com um convidado muito especial. Ele é jornalista, tem 31 anos, ele já fez também documentários, clipes e é cantor também. Eu estou falando dele, o Luiz Araújo. Luiz Araújo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos embora. Luiz, hoje você veio aqui, você conversou comigo no particular, né? Uhum. Olha, eu quero conversar sobre política, eu estou migrando aí para essa área, eu quero conversar, debater sobre esse assunto. A primeira pergunta que eu quero te fazer é como é que começou a tua jornada no jornalismo e como surgiu esse interesse por política. Bom, Anderson, primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a quem está assistindo. Foi assim, eu comecei a fazer jornalismo, acho que 2014, mais ou menos. Eu trabalhei em rádio, assim 10 como anos você. atrás, né? Eu trabalhei em rádio comunitária e tal. E aí, você é radialista, você sabe disso, que a gente gosta de conversar, gosta de dialogar, né? Exatamente, conversar com a galera. E 2016 teve a oportunidade de trabalhar com assessoria de imprensa, né, lá na Câmara dos Vereadores. Meu pai era colega de uma vereadora, falou com ela e ela deu a chance de eu trabalhar com ela, né? Soube que eu estava fazendo jornalismo. E a partir daí eu fiquei entre 2016 a 2019 na Câmara dos Vereadores. E foi uma escola para mim lá, né? Porque eu conheci muita coisa certa e muita coisa errada lá dentro da Câmara. Qual foi o grande aprendizado, né? Porque, primeiramente, né, como é que surgiu o interesse em fazer jornalismo? Trabalhando em rádio, com certeza foi o grande impulsionador, mas, assim, você poderia ter migrado para o marketing, né, para o audiovisual e foi para o jornalismo. E, assim, quais foram os ensinamentos que você teve lá na Câmara dos Vereadores aqui do Recife, que você trouxe para a sua vida e quer levar agora nessa carreira que você quer trilhar dentro da política? No jornalismo, eu optei por fazer porque eram minhas duas opções. Ou professor de história, que eu gosto muito de história, ou jornalismo. Fiquei na dúvida, mas jornalismo abrange história, né? A gente sabe que um bom jornalista gosta de ler livro, gosta de pesquisar e tal. E aí eu disse, bom, 2 em 1, né? Então vamos embora para o jornalismo. E o grande aprendizado que eu tive na Câmara é que eu acho que dá para fazer uma política realmente honesta, realmente sem se corromper, mas não seguindo os exemplos que eu vi lá. Porque eu vi coisas e presenciei coisas que, se a população do Recife soubesse que acontece lá, com certeza não votaria mais da metade daqueles vereadores que hoje estão lá na cadeira, sentados lá, que conseguiram se reeleger, inclusive. Hoje, como jornalista e tendo trabalhado dentro da Câmara e vendo esse cenário, o que te motivou a realmente querer seguir essa área, adentrar numa nova área, já que, como você mesmo falou, né, é um mundo corrompido e o que garante lá na frente que você não vai se corromper, vai se manter íntegro quando estiver lá? É o seguinte, para quem ainda não sabe, eu conversei com o Anderson da minha vontade de concorrer a deputado estadual na próxima eleição, que é agora 2026. Como a gente sabe que é um tempo curto, 2025, 2026 já está na porta, então a gente tem que começar a fazer algo de agora, né? Isso. Eu sentei com um colega meu que é marqueteiro, tal, trabalhou com 2 vereadores na última eleição, né? E ele é polícia militar e tal. E a gente sentou, conversou e disse, a gente tem que fazer um movimento, porque tem muita gente aqui dentro do estado de Pernambuco que não se sente representado por ninguém. Isso. Nem por um, nem por outro, e votou em branco. Na realidade, eu acredito que não só apenas em Pernambuco, Sim. mas no Brasil de uma forma geral, né? No Brasil. Puxando, assim, a ideia mais para
para a nossa área aqui, Pernambuco ficou com 1.500.000 abstenções, juntando com pessoas que não foram votar, Sim. brancos e nulos. E Nessa eleição agora Sim. para vereadores e prefeitos, né? Sim. E na região metropolitana foram 213 mil. Muita gente. Muita gente. Né? A pergunta que você fez, né? Por que eu acho que deveria Sim. conseguir fazer, é o seguinte. Lá na Câmara, tem vereadores, tem pessoas lá que nitidamente são analfabetos. Assim, não analfabeto em não saber ler. Aquele tipo de gente é analfabeto funcional. Funcional, que lê, mas não consegue interpretar o que está lendo, Justamente. né? Ou, pelo menos, semi-analfabeto. E eu fiquei pensando assim, cara, essa galera, com a expressão da palavra, desprovida de inteligência, está ocupando uma cadeira que outras pessoas muito mais capacitadas, muito mais inteligentes poderiam estar aí. Sim. Né? Eu não estou dizendo que eu seria a melhor opção, nem que eu sou o gênio da mesa quadrada, não é isso não. Mas eu acho que eu sou melhor e mais capacitado do que muita gente que está ali. Eu sou jornalista, eu sou formado em arte cênica, eu morei fora do país, eu vi lá em Portugal o Congresso, como é que eles trabalham, os vereadores, como é que os deputados trabalham. E tipo, eu digo, cara, eu ocupando uma cadeira dessa, eu faria muito melhor do que essa galera que está aí. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Quando a gente está falando ainda no começo, no início, né? Sim. De um projeto que pode vir a dar certo lá na frente, a gente também, as pessoas que estão em casa, elas querem conhecer, né? Se o Luiz ele já tem algum projeto, alguma proposta, principalmente para essa área que você falou, que é a área do jornalismo, a área das artes cênicas, né? Então, na sua cabeça, já existe algum um pequeno projeto, um pequeno esboço que você pretende mostrar para a população, trabalhar nesses 2 anos, falando, vou fazer isso aqui, vou defender, essa aqui é a minha bandeira, essa daqui é a minha outra bandeira, se eu ganhar, tiver a oportunidade de estar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já existe isso? Ou ainda você vai sentar com sua equipe para começar a conversar e jogar isso lá no teu Instagram para a população? Projetos a gente tem que analisar com calma e ver a demanda que a galera quer, o que o pessoal quer. Eu acho o seguinte, claro que a gente vai sentar, vai conversar tal, mas eu tenho algumas ideias em prática. Por exemplo, ele falou que eu já fui cantor, sou ainda, eu gosto de fazer por hobby, né? Porque eu gosto de me divertir. Isso dá uma margem muito boa para eu saber o que é que o pessoal do entretenimento, o pessoal da música, da arte, que vive disso mesmo, cantor de barzinho e tal, passa na pele, né? Eu sei muito bem porque eu já lidei com esse pessoal. A gente tem que ter um projeto para apoiar a cultura local também. E outra coisa, sobre jornalismo, como ele falou, um projeto de jornalismo, comunicação social já está falando, né? Sim. O nome. Comunicar com a sociedade. Tem que se ouvir as demandas. Não pode você ser um vereador ou um deputado estadual que se elege aqui e some durante 4 anos. Não escuta a população, não tem um gabinete para que as pessoas vão lá dizer o que é que precisa. Tá entendendo? Isso é uma das coisas que eu pensei, fazer um gabinete 24 horas. Sim. Que seria justamente em algum lugar abrir esse local para que as pessoas cheguem lá na equipe, que a gente pode revezar uma equipe 12 horas, depois entra e fica outra 24 horas mesmo, para o pessoal dizer o que está precisando, quais são as demandas, o que é que a população realmente quer. Isso é uma das ideias que eu tive e ando conversando com a equipe. E aí veio um tema polêmico, né? Eu tive dando uma olhada, uma vasculhada, em um dos projetos do Reage Pernambuco. Para quem não sabe, o Reage Pernambuco é este movimento que está se levantando para justamente pegar essas pessoas que são indecisas, né? Que naquele momento que vai votar não vai votar, ou não sabem quem votar na hora. É o Reage Pernambuco. Existe um projeto que é polêmico, né? Mas é um projeto que sim pode acontecer se houverem boas pessoas representando o povo lá. Sim. Que é a redução do ICMS. Como é que vocês pretendem fazer? Já existe uma ideia? Chegando lá, como é que vocês vão agir junto com a população, junto com os outros deputados, para que esse projeto possa passar? Porque, se a gente for olhar hoje, tecnicamente, é algo difícil, porque a gente envolve município, estado e a federação, que é o Brasil. Como vai ser feito esse movimento aí para que esse projeto possa passar lá na frente? O ICMS, ele depende do governo do estado, né? Que, no caso, atualmente é a Raquel Lira.
A gente, se eu não me engano, nós estamos em segundo ou terceiro lugar de ICMS mais caro do Brasil. A gente paga praticamente 20% de ICMS e a gente conseguindo reduzir e afetar diretamente os alimentos, a energia, os combustíveis, né? Para quem tem carro e precisa usar gasolina, etanol. Isso tem que ser falado. Claro que não é competência de um deputado estadual sozinho fazer isso. Primeiro ele tem que dialogar com a Alep toda, botar em votação, os deputados aprovar, mas isso com articulações a gente consegue e enviar a demanda para a governadora. Eu estou falando governadora porque nós não sabemos como vai ser nos próximos anos, mas ela é atual, então a gente mandaria para a governadora e ela que tem o poder de ou vetar ou aprovar. Mas, como eu disse, se a Alep tiver reunida, toda articulada, conversada e chegasse a um consenso, tem como fazer sim, reduzir o ICMS sim. E isso impacta diretamente na sua vida. Aproveitando esse assunto para os dias atuais, nós estamos assistindo aí um interesse, né, do governo federal de voltar com o antigo DPVAT, que aí mudou o nome, né? Sim. Para camuflar. E existe esse interesse, né, de voltar, e alguns estados eles aderiram, outros não. Qual a sua opinião sobre isso também, que é um imposto, né? Qual a sua opinião em relação a isso, né? Eu acho assim, o imposto é um roubo, né? Na minha opinião, o Estado tem que ser mínimo possível e deixar que as individualidades apareçam, né? Eu sou candidato não, mas eu sou um cidadão de direita liberal, né? Tem a direita conservadora, que eu também gosto de muitas ideias do conservadorismo, mas eu me defino mais como liberal por causa da economia, né? E acho que esse é o caminho. Você não pode sufocar o trabalhador, sufocar a sociedade de imposto municipal, imposto estadual, imposto federal e esperar que as coisas fluam. Quanto menos a gente sugar da população nisso e deixar com que elas tenham mais dinheiro, mais renda, mais o fluxo de dinheiro vai girar a economia, né? E o DPVAT é um roubo, né? O DPVAT sempre foi, é por isso que estava extinguido e, claro, o PT que adora botar imposto sobre imposto para poder esbanjar, como o nosso presidente Luiz Inácio faz, né? Com a roubalheira do partido dele, com o mensalão, com o petrolão, com todos os escândalos, e agora achou pouco e está voltando, está aí com o rombo de um dos maiores déficits fiscal da história. Ele quer isso, ele quer quanto mais imposto para ele poder luxar, comprar jatinho e bancar os amigos dele, melhor, né? Isso, tem que tirar de algum lugar, né? Tem que tirar de algum lugar. Um assunto interessante que eu estava lendo também sobre a questão do Reage Pernambuco é que hoje a gente vê uma iniciativa até maior, mas precisa melhorar, que é a questão da saúde mental, da inteligência emocional, né? São dois assuntos realmente muito interessantes. E a gente vê que na grade curricular, né, das escolas, sejam municipais, estaduais, a gente não vê, por exemplo, né, poderia ter uma educação emocional, poderia ter uma educação financeira e não tem. E em relação à questão da educação emocional, em relação à questão aí de saúde mental, quais serão os projetos que você pretende também, né, criar para que a gente possa ajudar a população, porque a gente sabe que a gente vive num país, na realidade no mundo, né, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais depressivas. Inclusive, existe um livro, né, do psiquiatra Augusto Cury, que é A Ansiedade, o Mal do Século, né? Então, hoje a gente vive em algo que realmente é um mal e que tem ceifado muitas vidas. E você trazer isso como proposta, né, de um grupo, né, que é o Reage Pernambuco, que vai lutar por isso, por uma saúde mental e também por uma saúde emocional, é muito interessante. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que quem está em casa vai se interessar bastante, principalmente quem está na área da saúde, voltada para a área da psicologia, e quem sofre com isso também. Primeiro eu quero deixar claro que eu não sou psicólogo, certo? Eu não entendo os termos técnicos, mas uma coisa eu sei, que a gente negligencia muito saúde mental e inteligência emocional, que isso é o básico de tudo, porque não tem como você ser uma pessoa saudável, uma pessoa que trata de negócio, pessoa que lida com pessoas, ou com família, ou com amigos, e não tem inteligência emocional para nada. A gente vê isso no trânsito o tempo todo, pessoas se xingando, se agredindo, porque não tem inteligência emocional para se conter naquele momento. E o que a gente está querendo propor como ideia
é que desde o começo, desde a alfabetização, desde o ensino fundamental, já tem nas escolas, pelo menos as estaduais, um grupo de apoio de psicólogos, psiquiatras que vão lá dar palestra, pelo menos uma vez por semana esteja lá com os alunos. Porque muita gente não sabe, mas o causador das maiores depressões do Brasil começa na sala de aula. Eu passei por bullying na escola. Eu sei como é terrível isso. E eu posso dizer a você que se tiver um psicólogo, alguém que a pessoa possa se abrir, porque às vezes o jovem ele não quer se abrir com o pai e com a mãe. Ele quer uma pessoa de fora para ele poder... E às vezes esse jovem não se abre com o pai e com a mãe. Sim, exatamente. Porque ele está sendo ameaçado na escola. Exato. Se você contar para sua mãe ou você contar para a professora, Sim. você vai me apoiar quando chegar aqui. O aluno mais velho ou aquele que pressiona ele, entende? Tem muito preconceito ainda em relação à saúde mental. Por exemplo, ansiedade, hoje está sendo mais discutido, mais abrangente os temas, graças a Deus. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente arcaica, né? Isso. Muita gente retrógrada, porque acha que é frescura, acha que isso é falta de Deus. Demônio. Não né? tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com falta de Deus. Depressão é uma doença séria, é uma doença como qualquer uma outra, em que o cérebro, eu vou explicar de um modo leigo, mas para resumir, o cérebro não funciona direito em seus termos de enzimas, seus termos de hormônios e tal, fica desregulado. Sinapses químicas. Né? Exatamente. E é isso, a gente tem que poder ter apoio nas escolas sobre isso. E outra coisa, o apoio emocional, de inteligência emocional e mental, também pode ser uma coisa que ajude na questão do bullying também. Sim. Porque muita gente passa por bullying. Como eu falei, eu passei por isso. Eu acho que todo mundo na infância... eu acho que quase todo mundo passou. O antigo apelido, né? Que a gente achava... Agora tem um porém nessa história, veja só. Apelidar amigos e tal é normal. Você brinca com um amigo, tal, outro se abusa, isso é normal. O bullying começa quando aquela pessoa não tá mais gostando da brincadeira e todo mundo, a sala toda se junta para atacar uma pessoa. E no meu caso específico, que eu falei aqui, foi até com a ajuda da professora na época. Nesse tempo, não tinha esse negócio de bullying, não existia ainda essa palavra aqui no Brasil. Era tipo, ofensa, ofendeu, xingou, não sei o que, era isso. Deixa de besteira. É besteira, isso aí. Na época, beleza, eu levei na brincadeira esportiva, mas por dentro eu não fiquei muito bem, né? Fiquei magoado e tal. E isso... O que eu estou relatando aqui, milhões de jovens passam por isso todos os dias. Sim. E eu acho que com a inteligência emocional, com a saúde mental, com psiquiatras, psicólogos, fazendo palestra e dando todo o apoio aos alunos, essa questão melhoraria muito. Então, um dos projetos seria isso, botar nas escolas esse tipo de apoio, que não tem. Sem sombra de dúvidas, para você que está assistindo em casa, acredita-se, né? Que talvez no ensino médio é que o aluno ele vai estar preparado. Na realidade, esse aluno ele tem que, lá do ensino fundamental, né, dos primeiros anos, já começar a estar preparado, né? Então, passa por todo aquele processo de alfabetização, aí a gente tem um processo do ensino fundamental, até quando ele chegar no ensino médio, ele vai estar pronto em todos os aspectos. O que acontece no nosso país é que as crianças não são preparadas no básico, seja matemática, português, uma saúde emocional, uma educação financeira que não tem na escola. Aí essa criança, ela cresce, ela se torna um adolescente, depois ela se torna um jovem que vai para o ensino médio, chega lá no ensino médio, nas matérias que são aquelas matérias primárias, matemática, português, vai mal, e aí você não preparou esse jovem, nem para o ensino médio, nem para ser um jovem na sociedade e ele poder ter, né, aí alcançar os seus objetivos. E esse assunto de inteligência emocional, sem sombra de dúvidas, é um pilar e, como você falou, ter dentro da escola psicólogos, especialistas nessa área, sem sombra de dúvida, vai fazer total diferença. Mas também que possa ter aulas, né, ensinando sobre isso. Por exemplo, a questão do bullying, né? Se a gente tiver aulas que conscientizem os jovens para pararem com isso, mostrando os danos que podem ser feitos, um profissional falando, tenho certeza que a gente vai construir uma sociedade, falando no nosso contexto aqui estadual, melhor. Né? Por exemplo, o que é que tu acha da educação financeira? Eu acho que é importante ter essa matéria nas escolas, no currículo, na grade curricular dos alunos? A educação financeira deveria ser obrigatória, mas como a gente sabe que a nossa educação é um verdadeiro curral para transformar pessoas em escravas do sistema, escravo que eu digo CLT, eu acho que um dos piores males que existe aqui no Brasil é a CLT, porque ela deixa você preso refém.
você é preso no horário, você não consegue ter liberdade de tempo. Liberdade financeira não é só de dinheiro, é também de tempo. Imagina você ter dinheiro e não poder ter tempo para usufruir o seu dinheiro. Isso deveria ser ensinado desde criança, como investir, o que é que são impostos, o que é um CBD, um CBI. Isso. Tá entendendo? Não tem nada na... Juros compostos, juros simples. Exatamente. Eu acho que tem que ser obrigatório também. A gente ensina coisa na escola que não serve para nada. Por exemplo, você está assistindo aí, você aprendeu na 8ª, na 7ª série o que é uma fórmula de Bhaskara. Você usou quando isso? Isso. Nunca. Tem engenheiros que não usam. Nem usa, exatamente. Né, na realidade. Então, a gente tem um monte de abobrinha para encher linguiça dentro do sistema. E as coisas que realmente importam, como uma matemática financeira, né? Educação emocional, matemática financeira, empreendedorismo, para que serve um vereador, para que serve um deputado, para que serve um governador. A Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição, Exato. Se ela for detalhado ali para os alunos, exatamente, eles vão sair sabendo dos seus direitos e dos seus deveres. Sim, mas isso é maravilhoso. É como eu digo, nós fomos feitos para ser burros e somos idiotizados o tempo todo, não só pelas escolas, mas pela mídia também. E, cara, é uma bola de neve gigante. É gigante e a próxima pergunta que eu vou fazer a você tem a ver com isso também. A gente sabe, né? A gente vive num cenário, né? Onde as velhas corujas, né? Sim. Os velhos lobos estão no poder já há algum tempo, né? E aqui em Pernambuco, no Recife, nos municípios, não é diferente. Sim. A gente percebe que houve uma diminuição, novas pessoas entraram, mas que esses velhos lobos, essas velhas corujas permanecem lá. Como é que você analisa hoje o cenário político aqui no estado de Pernambuco, no nosso município, aqui em Recife? Você que é de Jaboatão dos Guararapes? Não, eu sou de Recife mesmo. Recife também, né? Também. Como é que você visualiza isso daqui, esse cenário político? Eu acho que, desde criança, eu sempre vejo as mesmas figurinhas. Eu acho não, eu tenho certeza, eu sempre vejo as mesmas figurinhas. Muda um, muda outro, mas às vezes é o mesmo parentesco. Aí tem um avô que se aposentou, aí botou o filho, e aí o filho se aposentou, aí já botou o neto e vira essa capitania hereditária, né? É assim com várias famílias que não precisa citar o nome, que todo mundo sabe, que manda no estado e na cidade. Isso. Mas eu vejo assim com um pouco de otimismo, porque em 2018 teve renovação, em 2022 teve eleição também, Isso. Teve renovação em 2024. Aos poucos entra um ou outro com boas ideias. Por exemplo, o Thiago Medina mesmo entrou agora. É um rapaz que tem muito futuro, é um cara que eu conheci bem perto já do dia da eleição, mas eu achei ele com um cara pra frente de ideias boas, um menino realmente que tem futuro na política. Ele conseguiu agora a cadeira de vereador e desejo toda a sorte do mundo para ele. E sem sombra de dúvidas, esse projeto Reage Pernambuco, né? Uhum. Ele também busca conscientizar e ensinar as pessoas a escolher os seus representantes de forma correta, né? Como, por exemplo, uma coisa que a gente estava comentando aqui nos bastidores, é a questão, né, do candidato, né? Ou ele tem muita bravata, ou ele fala muito. Sim. E não tem nenhum projeto, ou ele é calado e tem projeto. Eu acho que nós precisamos de representantes, e até comentei com o Luiz, que sejam pessoas que, sim, saibam falar, saibam gritar no momento que tem que gritar, mas também tenham projetos. Porque quem está lá na ponta, que é o povo, ele vai ficar muito feliz vendo alguém gritando por você. Mas e projetos? Isso. Então a gente precisa entender que precisamos ter alguém que lute, que grite, que bata na mesa, mas também que tenha projetos para que o problema do povo ele seja solucionado. Inclusive, eu quero fazer uma pontuação aqui, que eu quero agradecer essa fala do Anderson, porque ele falou de um político ou de alguém que entre na política, como eu, por exemplo. Eu não tenho parente político, eu não sou político, não tenho traquejo político, mas eu tenho a vontade de fazer e a vontade de mudar e ser servo do povo. Inclusive, esse chapéu aqui que vocês estão vendo foi a equipe do Pablo Massal que mandou para mim, porque eu participei indiretamente da campanha dele. Isso. Participei de reunião no Zoom, certo? E ele falou de cara que fala, mas tem projeto. Eu acho que o Pablo, ele foi o político esse ano que merecia a medalha de ouro, porque ele conseguiu unir as duas coisas. Ele foi polêmico nos momentos que teve que ser polêmico para aparecer, até porque ele não tinha fundo eleitoral, ele não tinha tempo de TV, então ele tinha que aparecer de algum jeito. E ele
veio com o projeto do teleférico, o projeto de um prédio de 1 quilômetro. Então, tem que unir essas duas coisas. Tem que ter a bravata, mas tem que ter os projetos. Né? Não adianta só falar. Isso. E justamente por isso que é a próxima pergunta, que são as pessoas que estão em casa, né? Que dizem assim, não, eu não voto nem no L, nem no B. Sim. Nem no Lula e nem no Bolsonaro. Eu sou mais um cara mais no centro ali, né? Eu não conheço muito de política, ou se eu conheço, eu não confio nos políticos que estão aí, né? E a gente sabe que essas pessoas ali podem decidir uma eleição. A gente tem um exemplo, né? Em 2022, Bolsonaro, com os votos dos nulos e brancos, ele teria sido eleito, teria ganho do Lula, Sim. né? Mas decidiu uma eleição, querendo ou não, essas pessoas que não foram votar, ou aquelas que foram e deram lá o nulo, ou o branco, decidiram a eleição, ajudaram na eleição do presidente Lula. E aí, como é que vocês veem essas pessoas, certo? E eu, assim, particularmente, a minha opinião é a seguinte, eu acho que essas pessoas, elas estão cansadas da velha política. Uhum. Então, a política é a mesma coisa, são sempre as mesmas pessoas, então eu vou lá, voto branco ou voto nulo e tá tudo certo. Sim. Elas não querem se envolver. Como você e o projeto Reage Pernambuco vai fazer para conquistar o coração dessa pessoa? Porque da mesma forma que você pode conquistar, rapidamente ela pode ficar chateada com o projeto e voltar outra vez, né, a votar nulo ou branco. Como é que vocês pretendem conquistar, não apenas conquistar, né, mas fixar esse voto aí? Eu sou da teoria de que o amor e o ódio andam junto. É a mesma moeda e as duas faces, né? O amor anda junto do ódio. Então, também é bom ter haters também. Uhum. Porque às vezes você pode, ele de tanto seguir você, ele pode acabar virando e dizendo, esse cara não é tão ruim quanto eu achava, não. Mas assim, os votos brancos e nulos aqui na região metropolitana, como eu disse, foram 213 mil. Arredondando, 213 mil votos nulos, brancos e abstenções. E no estado de Pernambuco todo foram 1.500.000, ou seja, muita gente votou branco, muita gente votou nulo e muita gente nem compareceu. Ou seja, esse pessoal tem poder de decidir a eleição. Eu, para ser deputado estadual, caso tudo ocorra bem e eu realmente dispute uma vaga, eu só preciso de 4% desses votos. Um deputado estadual hoje entra com 50 mil votos de 1,5 milhão, 4%. 4%. Dá 48 mil e pouco, mas arredondando 50 mil. Não é tão difícil chegar, não. Eu quero isso, quero mostrar serviço, eu quero conquistar você que está assistindo, eu quero dizer que eu vou botar tempo e dedicação nisso e nós vamos juntos. Eu não, como eu disse antes, não sou político, não tenho parentes na política, certo? E estou aqui porque eu me disponibilizei, porque assim como você que vota em branco, eu não aguento mais. É sempre a mesma ladainha, a gente não vê melhora nenhuma. Vem o prefeito, maquia o Recife, bota um asfaltozinho, faz uma pracinha pública e acho que os problemas estão todos resolvidos. Vem a governadora e não triplica nem quadruplica a polícia militar, nem chama a galera que passou no concurso e está aí esperando não sei quanto tempo. Ou seja, é sempre sempre no gerúndio. Estamos fazendo. Você que estudou português sabe que gerúndio é sempre aquele endo. Estamos fazendo para continuar mantendo você numa rédea e que você sempre nunca seja... tem fim, né? Sempre tá no processo. Exatamente. Fique sempre a depender deles. Porque eles não é do interesse deles resolver os problemas. Se resolver os problemas, eles vão ter voto de quem, né? Pois é. É um assunto interessante dentro da política e que gera polêmica, sem sombra de dúvidas, é a questão do fundão eleitoral, né? Sim. Existem pessoas que elas, quando começaram a carreira política, disseram, não, nunca vou usar o fundo eleitoral. Vou citar um grupo político chamado Movimento Brasil Livre, que é o MBL, que hoje utiliza o fundo eleitoral e que foi crítico, ferrenho lá atrás e hoje utiliza. Eu tenho minha opinião sobre o fundo eleitoral. Se está na lei e se é permitido, que todos usem. Agora, a partir do momento que a lei disser não use, ninguém pode usar. Mas está na lei, se é um benefício que seja, desde que seja utilizado de forma correta. Sim. A gente sabe que na realidade não é. Uhum. Em relação ao fundo eleitoral, qual a tua opinião? Porque essa galera que vota branco e nulo, Sim. é a galera também que não gosta de quem pega lá o fundo eleitoral. Qual a tua ideia e teu projeto aí para passar para essa galera, explicando para ela que
se existe algum benefício do fundo eleitoral ou não. Qual a tua visão sobre isso? É porque é o seguinte, o eleitor, geralmente, a maioria das pessoas não entende muito bem o que é fundo eleitoral. Ouve falar, né, fundão, pegar fundão, não sei o que, aí acha que é pegar dinheiro à torta e à direita. Não é assim, o partido tem um dinheiro disponível e para aqueles candidatos daquele partido, ele distribui, vai usar para isso. Você tem que prestar conta, nota fiscal, eu usei para fazer tantos santinhos, eu usei o fundo eleitoral para fazer um banner. Eu acho que, sim, eu concordo com você, tem que pegar, sim, o fundo eleitoral. Por exemplo, uma pessoa como eu, que não tem peixada nenhuma, como é que eu vou disputar uma eleição justa com um cara que está lá há não sei quantos anos, já é multibilionário em cima das pessoas? Isso é justo? Não. Tipo, eu sem dinheiro nenhum, disputar com, vou dar um exemplo, vou disputar a prefeitura com o João Campos da vida. É justo? Vai ser justo uma disputa dessa? Óbvio que não. O fundo eleitoral, ele tenta meio que fazer a equivalência ali. Mesmo a gente sabendo que os partidos têm os seus preferidos e distribuem mais dinheiro para aqueles que têm mais chance de ganhar. Isso. Mas mesmo assim é uma coisa lícita, né? Tá na lei, se tá na lei é permitido, não é crime. Mas é isso, o fundo eleitoral serve para fazer o santinho, fazer aqueles adesivaços, você pagar um comercial de TV, pagar um comercial de rádio, impulsionar coisas no Instagram, no Facebook. É para isso o dinheiro, não é para eu pegar o dinheiro, botar no bolso, pagar minhas contas pessoais ou embolsar, né? Que na realidade a gente sabe que isso acontece, né? Isso acontece e tem o site do TSE, né? Que é onde eles precisam prestar contas, né? Prestar contas, né? Está lá todos os valores de todas as eleições. Se você quiser acompanhar, é só colocar lá no TSE e acompanhar essa questão aí de prestação de contas e você vai ficar impressionado, talvez, com o seu candidato, o quanto ele pegou, né? E também aqueles que não pegaram nada. Você vê uma divisão, né? Um bolo, vamos pensar aqui, né? Vamos imaginar que a gente tem um bolo aqui na mesa e aí a gente tem mais da metade do bolo para os poderosos e vai partindo em pequenas fatias para os pequenos, né? Como o Luiz falou, como é que você vai competir pau a pau um Fusca e uma Ferrari? Exatamente. É totalmente a mesma inverso. coisa, cara, é a mesma coisa da Lei Rouanet, que dos artistas. Uma pessoa feito o Cláudia Raia, que foi bem polêmico, que ela pegou 5 milhões, logo no começo, não foi do governo Lula, né, que ela tentou explicar tal, mas ela já é uma pessoa milionária, já trabalha a atriz global, e o cantorzinho do bar, e as bandinhas que estão fazendo show no interior, não tem direito não? Porque eu tentei, eu como artista, tentei pegar um pouco da Lei Rouanet, não é nem a Lei Rouanet, era um negócio municipal. De apoio cultural, né? De apoio cultural, e a primeira pergunta que eles fizeram no site, sabe qual foi? Você é da classe LGBT? Será que isso, eu não estou dizendo que é, mas será que isso não é critério eliminatório? Porque eu botei lá que não era, logo depois chegou a mensagem dizendo que não foi aprovado, não sei o quê. Por que será que tem isso? Aí fica a questão, né? É uma pergunta interessante, e esse tema da Lei Rouanet, né? Que não estava aqui, mas a gente sabe que existem dentro dos municípios, né? O apoio cultural, né? Que é dado para o artista, como você mesmo falou, alguns artistas são selecionados para esse apoio cultural. Assim, eu tenho uma ideia. Eu acho que o cara que já é muito rico, ele tem que ganhar R$1, cara. Exatamente. Ele não tem que ganhar R$1 sequer de incentivo à cultura. Por quê? Porque ele já conseguiu dele, irmão. O lugar ao sol, já que está. Ele tanto procurou, ele já não tem mais sol, já está na sombra. Ele não precisa mais daquele dinheiro. Agora, esse valor, essa quantia, é para o cara que está começando, é o cara que toca violão, é o cara que toca bateria, Exato. É o cara feito o Jorge que está aqui fazendo a produção aqui do audiovisual, que trabalha em shows e eventos, que precisa de um apoio para também se manter, é o cara que toca sanfona, que toca uma gaitinha, é o cara que toca triângulo, é o cara que tá no ônibus, né? Tocando ali, fazendo a arte dele, que faz uma pintura, que faz um negócio. Sim. É essa galera que tem que ser apoiada. É essa galera, por quê? Se você tem uma cultura forte, se você tem um investimento realmente certo, direcionado, você vai produzir novos valores, novos talentos e a gente vai ser um país cada vez mais reconhecido por bons talentos. O que hoje a gente vê são pessoas que não têm, perdão a expressão, mas é verdade, talento algum e que conseguem mídia por ter esses padrinhos, né? Que a gente sabe que no mundo obscuro, né, da mídia isso acontece. Mas em relação, Luiz, em relação à questão do digital, a gente vive num mundo hoje, né, que se a gente não for, né, digitalizado, a gente não vai para lugar nenhum. Sim. Né?
E um meio que, sem sombra de dúvidas, a gente precisa observar é a questão das escolas. Tornar as escolas mais digitais. Isso. Hoje a gente vive um cenário de inteligência artificial, que a gente teve a primeira inteligência artificial, que foi o Google. Poucas pessoas sabem, mas o Google foi a primeira inteligência artificial, onde a gente perguntava, ele respondia. Sim. Só que agora a gente tem uma inteligência artificial que é, assim, de um nível avançado. Muito. E hoje a gente percebe que tanto nas escolas quanto na faculdade, né, nos cursos técnicos, muitos trabalhos são feitos com a inteligência artificial. E aí, como é que a gente consegue melhorar o acesso ao digital dentro das escolas e como a gente pode ensinar as nossas crianças, aos nossos jovens, a utilizar de forma correta essa inteligência artificial, que é um dos projetos que está aqui no Reais Pernambuco. A gente tem que ensinar já desde logo a essa nova geração que vai nascer já no meio dessa digitalização toda de IAs da vida, né, de ChatGPT, profissões do futuro, né? Porque tem muitas profissões que com o passar do tempo, desculpa eu dizer, mas jornalismo vai ser uma das que vai sumir, com certeza. A gente tem que ensinar profissões do futuro às crianças, não coisas passadas. Como, por exemplo, eu disse agora, ensinar jornalismo para uma coisa que vai sumir. A gente tem que botar nas escolas justamente cursos de informática. Informática que eu falo não é só mexer no Word, Excel e não sei o quê, porque isso também já está ultrapassado. Né? Muitos governos acham que... no YouTube aí tem... muitos governos acham que é isso. Uhum. Digital é só botar o Word, Excel, fazer planilha. Não. Sim. A gente tem que ensinar como é que se trata como é que se faz um texto na inteligência artificial, como é a melhor maneira de usufruir daquela ferramenta. Isso é uma das coisas que a gente vai estudar e vai propor, vai amarrar mais direitinho para poder, ao longo desse 2025, postar nossas ideias sobre isso aí. Isso é um dos tópicos que a gente vai começar a discutir também. E tornar as escolas olímpicas também. Olímpicas, né? Isso. Olímpicas em termos digitais, né? Sim, olímpica em termos digital, até porque sempre tem Olimpíada de Matemática, de Português. Por que não ter uma Olimpíada com inteligência artificial, com essas coisas todas do futuro? E outra coisa, a escola olímpica que eu falo é como o Marçal estava falando lá em São Paulo, é botar esportes dentro das escolas como profissão também. Sim. Tem muito garoto de periferia que sonha em ser jogador de futebol, mas não tem onde jogar. Jogar vôlei, jogar futsal, né? O esporte molda caráter, né? Quantos desses aí tem a oportunidade de estar no esporte ao invés de estar no mundo do crime, das drogas? Então é isso, a gente tem que apoiar também as escolas como modelo olímpico de ter esportes. Uma outra área que é interessante a gente comentar também aqui é a questão do empreendedorismo, né? Sim. Que a gente hoje, o nosso estado é rico em empreendedores, microempreendedores, pessoas que vendem o seu produto, estão na rua ou estão no digital, vendendo também o seu produto. Quais seriam aí as ferramentas, os mecanismos para incentivar essas pessoas? Porque a gente sabe que no nosso país o imposto ele é pesado, né? Para quem é empreendedor, para quem é microempreendedor, como diminuir esse fardo nas costas de quem realmente produz para o país? Quando se é deputado estadual, você não pode fazer tudo, mas como você tem a máquina na mão e tem um cargo, você pode exercer influências. Você pode conversar com a Câmara dos Vereadores, por exemplo, e falar sobre o ISS, que é o Imposto Municipal, para fazer a mesma coisa, para articularem, para poder diminuir, junto ao prefeito da cidade, esse imposto. Imagina, abatendo o ISS, abatendo o ICMS, o quão bom seria a nossa vida aqui nesse estado, né? Com esses impostos diminuídos. A pergunta que você fez... Em relação aos empreendedores, né? Os empreendedores. Isso. Uma das grandes dificuldades dos empreendedores hoje é abrir uma pequena empresa, porque é muita burocracia. A gente tem que fazer isso, desburocratizar, criar uma ferramenta com que ele possa abrir o mais rápido possível, facilitar esse negócio de emitir alvarás, que alvarás é uma das coisas que mais assombra um empreendedor, alvará disso, daquilo. Tem que desburocratizar esse meio de campo aí para poder ficar livre. Aqui, é porque o estado aqui é muito inchado. O Nordeste é curral eleitoral da esquerda realmente é onde ela se agrega, ela burocratiza tudo, mete imposto para cima valendo. Então a gente tem que mudar a mentalidade do povo nisso aí também. Criar uma mentalidade empreendedora, né? Exatamente. Se a gente voltar um pouquinho atrás aqui... Partindo da escola. Partindo da escola, com a educação financeira. Né? Com a educação financeira, onde o aluno ele vai aprender a investir,
ele vai aprender a guardar o seu dinheiro. Se ele aprende a investir, se ele aprende a guardar o dinheiro, lógico que ele vai querer poder ter a sua própria fonte de renda. Isso. Ele vai querer vender algo, poder produzir algo que ele possa mesmo liderar. E trabalhar para ele mesmo, né? E não ser empregado dos outros. E essa é a ideia. Por exemplo, existe um assunto que foi polêmico esse ano, no final do ano passado, né? E para esse ano também, que é a questão dos motoristas de aplicativo. Uber, 99, pessoal que entrega iFood. Uma polêmica muito grande, porque eles iriam, né, ser considerados CLT. Sim. Né? E como é que tu viu essa questão? E como você pode passar a sua opinião em relação a esse assunto? A minha opinião, né, é clara, né? Eu acho que o cara tem que ter liberdade para ganhar a grana dele da forma que ele quiser. Só que aí ele também tem que ter uma certa proteção dessas empresas para que, por exemplo, o cara que anda de moto o dia todo cai e mete a cabeça no meu fio. Como é que esse cara vai ficar? Vai ficar amparado pelo INSS? Às vezes essas pessoas nem sequer pagam INSS, né? Então, eu acho que eles devem ser livres para ganhar o dinheiro deles sem ter essa questão de CLT, porém também eles devem ser protegidos e amparados pelo Estado, pois esse é o dever do Estado. Qual a tua opinião em relação a isso? Assim, eu trabalho como aplicativo de Uber, rodo também, para fazer o meu extra, né? Porque aqui não tem como... O Rômulo que está ali, ó, nos bastidores. Não tem como se virar em uma só coisa aqui em Recife de jeito nenhum. A gente tem que fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, isso, né? E na época que saiu isso, eu fiquei muito preocupado, porque eu vi uma grande parcela dos Uber não gostar dessa ideia. De ser um autônomo com direito. E foi esse o nome que eles deram, né? Mas era uma verdadeira enganação, porque você ia praticamente pagar para trabalhar. Eu fui totalmente contra, assim como a maioria dos Uber fizeram protesto aqui e tudo. Eu acho que, se você quer ter uma proteção, pague o seu INSS com o dinheiro que você ganha por fora. Porque aí, depois de um tempo, você está coberto aí pelo seguro-desemprego e tal. Claro que a empresa tem que arcar com isso, mas não sugar do trabalhor. A Uber, por exemplo, ela tira não sei quantos % de cada corrida. Por exemplo, às vezes você pergunta ao passageiro, quanto foi a corrida que deu daqui para lá? Tá dando aqui R$30. Para mim, motorista, apareceu que eu ganhei 12, 13. Olha o quanto a Uber ganhou em cima de mim, quantos %. Né? Então, se ela tira essa porcentagem, ela tem que ter também uma cobertura para... Eita, se acidentou, vai ficar tanto tempo parado. Vão cobrir ele aqui. Tá entendendo? Eu acho que tem que ter, sim. A questão aí é a questão também não só apenas da empresa Uber, mas também do Estado. O Estado ser o braço. Porque, beleza, vai pagar o INSS, mas a gente sabe que no nosso país, você pagar esses benefícios, cara, quando você vai realmente recorrer a eles, a dificuldade para você conseguir é muito grande. Então, assim, a gente tem que ter um elo do Estado com a empresa, com a Uber. Que não prejudique os motoristas. Que não prejudique, que esse elo ele seja para beneficiar o trabalhador, por exemplo, dar esse amparado, como todo trabalhador tem, agora sem exigir a questão de CLT, deixa o cara ser livre para produzir, deixa o cara ser livre para conseguir a renda dele, feito você faz, feito o Rômulo faz, feito tantos outros motoristas de aplicativos, né, fazem, que sem sombra de dúvidas a gente vai produzir cada vez mais recursos para o nosso país. O que eu às vezes visualizo e vejo é que as pessoas elas olham para o empreendedor, o microempreendedor, né, como um carrasco, né, aquele cara que é carrasco, quando na realidade não é. Se não existir no país empreendedores, pessoas que trabalham, pessoas que empreendem, nosso país ele não vai ser próspero, nunca. Então, o Brasil só é o que é hoje porque existem empreendedores segurando ali as costas. Porque se for depender do governo, do Estado, a gente estaria quebrado há muito tempo. A classe média que sustenta o Brasil, né? A classe média é quem se aventura a ter uma empresa aqui, porque pagar um tanto de imposto, pagar salário de funcionário, pagar todos esses direitos, né? As pessoas, às vezes, vê isso com um olho assim meio de recriminação, dizendo, não é pra gente ter direito, não. Mas os países mais prósperos do mundo, quanto menos direitos, quanto menos imposto tem, mais sobra dinheiro, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Esse assunto que a gente vai comentar agora tem a ver, a internet vai entrar nesse tema também, porque a internet ela acaba entrando em todos os temas, mas nesse tema específico ela vai entrar como um porta-voz, que é a questão você vem a deputado estadual, mas a gente sabe que é o estado todo, você precisa ter votos
do estado todo ali, ou de uma grande parte do estado, para você ser eleito. Como essa mensagem vai chegar fora aqui da região metropolitana? Através da internet. Só que essa mensagem pode chegar lá de forma deturpada e muitas pessoas não têm acesso à internet também, talvez lá no interior. A gente sabe que a digitalização chegou no interior, mas ainda existem pessoas que usam o celular, que preferem manter a comunicação tradicional. Como é que você pretende levar essa mensagem para quem está fora aqui da região metropolitana, usando a internet ou também usando outros meios? Porque, assim, deputado estadual, já está falando, é do estado todo. O que eu vejo é que o pessoal da LEP, né, os deputados que estão aí, eles só focam na região metropolitana e mais exclusivamente em Recife. Não é deputado, não é vereador. Vereador é que tem a obrigação de só cuidar da cidade dele. Então a gente tem que ir até lá. Claro que, obviamente, não dá para ir em todos os 186 municípios que tem em Pernambuco. Não me engano, é 180 e poucos municípios. Mas tem como a gente ter os nossos porta-voz, as nossas frentes. E eu acho que a internet é um meio poderoso, sim, de chegar a todos e levar nossa mensagem adiante. Tem pessoas que gostam tanto da mensagem e se identifica tanto com a causa que acaba ela dizendo, não, eu vou ser voluntário. Eu quero porque eu acredito nesse cara, eu acredito nas ideias dele. Imagina, por exemplo, você fazer, junto ao governo do estado, escolas técnicas mais pro lado do sertão, porque tem muita gente que mora, vou dar um exemplo, lá em Cabrobó, lá em Serra Talhada, e às vezes não tem o que eles querem lá, eles têm que vir para a capital para poder estudar. Então seria interessante alguma coisa nesse sentido de levar até lá, e não eles ter que deixar a família e trazer para cá. Ou quando tem, não da mesma qualidade da região metropolitana. Da região, às vezes não tem o curso que a pessoa quer fazer, ela tem que se submeter a deixar pai e mãe para trás e tal, família, e ter que vir para a capital, né? Ou ter que vir para o lado de cá. Então isso realmente eu acho que daria uma desafogada também. Projetos como esse, sem sombra de dúvidas, vai desafogar. Mas, assim, eu acredito que a grande dificuldade do interior é que, voltando ao assunto um pouco atrás aqui, que a gente comentou, sobre a velha política, né? No interior a gente tem a velha política. Isso, né? Como é que essa mensagem vai chegar lá? Através da internet, Instagram, Facebook e, claro, como eu disse, quando se atinge alguém lá que tem o mesmo propósito, o mesmo ideal, essa pessoa mesmo, ela diz assim, caramba, eu vou querer ajudar esse cara tem que ser ouvido aqui pela galera. E eu acredito muito que a internet já chegou em praticamente toda a região do Agreste, porque eu vou dar um exemplo, a minha esposa é de Manari, Manari é considerada a cidade mais pobre do Brasil, não é de Pernambuco, do Brasil, já saiu até no Jornal Nacional. Fica e tudo. Fica bem próximo ali de Arco Verde, tem uns povoados e tal, não é assim, não é bem a cidade, é como se fosse um povoado, sabe? E eu fui lá e todo mundo lá tem celular, tem até influenciadores digital com mais de 100 mil seguidores lá. Eu fiquei incrível. E a gente tá falando da cidade mais pobre. Então eu acho que a internet hoje tá muito universalizada já. Eu acho que já chegou em todos os cantos e dá para fazer a mensagem chegar lá sim. Agora, o que eu acho é isso, a gente tem que focar no interior, porque os nossos queridíssimos deputados estaduais, bunda mole, que tem aqui em Pernambuco, ficam só sentados atrás da cadeira da LEP, aí quando passa os 4 anos eles precisam de voto, aí eles começam a aparecer, né? Parecendo barata quando sai do esgoto. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que estar perto do povo, não só na hora de precisar pedir os votos, mas durante todos os 4 anos, inclusive no interior também. Um projeto que eu vi aqui em relação a esse Reais de Pernambuco, você também, é em relação ao Gabinete 24 Horas. Gabinete 24 horas. Olha só, tem deputado, tem vereador que mal aparece na semana. Como é que vai ser esse gabinete 24 horas? A gente quer montar uma equipe, né, para revezar, tipo 12 horas uma equipe e 12 horas outra, ficar 24 horas realmente aberto durante todo o mandato. Isso é um plantão, né? É, um plantão mesmo, porque aí as pessoas têm como chegar, a gente, um ponto específico da cidade, botar aquilo para funcionar e para ouvir a demanda das pessoas, porque eu trabalhei na Câmara dos Vereadores, geralmente tem plenária terça, quarta, se eu não me engano é terça, quarta e quinta. Na sexta só funciona até meio-dia. Eu tô falando da Câmara dos Vereadores. A LEP é quase o mesmo estilo, né?
Mas tem vereador lá que nem aparecia. Tinha uma senhora lá da limpeza que ela me perguntava, ela dizia, o gabinete desse cara aí não abre não? Eu nunca vi aberto? Nunca vi. Todo o mandato dele, se eu vi 1 ou 2 vezes aberto, foi muito. Obviamente eu não posso dizer o nome, né? Mas é isso. As pessoas não sabem o que rola lá dentro. Tem um lugar lá dentro da Câmara dos Vereadores chamado Buraco Frio, que fica do lado da plenária. Sim. E lá rola o papo entre eles. Uma vez eu entrei lá sem querer, fui entregar um papel à pessoa que eu trabalhava, e eu escutei alguns vereadores conversando dizendo assim, e lá naquele bairro tem quantos otários? Aí o outro disse, ali tem não sei quanto, eu peguei voto, não sei o quê. Quando eles me viram, eles mudaram totalmente de assunto, ou seja, chamando a população do Recife de otária, ou seja, você que fica aí brigando com sua família, com seus amigos por política, os vereadores, alguns da Câmara dos Vereadores, na época que eu trabalhei lá, chamava a população de otária. Quantos otários tem em tal bairro? Isso é uma coisa que eu presenciei. Imagine todos os dias, imagine durante 4 anos o que é que não rola lá de conversa, não é? Cara, tem uma música do Bezerra da Silva que diz assim, que o Brasil ele só vai mudar quando o morcego doar sangue e o saci cruzar as pernas. Né? Mas a gente torce, e você que está em casa também, para que haja uma mudança verdadeira dentro da política no nosso estado, do nosso município, estado e país. Mais uma vez, tenho certeza que o Brasil vai mudar e essa música do Bezerra da Silva ela vai acabar ficando de lado porque as pessoas vão mudar, vai perder o sentido. Mensagem final para quem está assistindo em casa, nessa câmera aqui. Muito obrigado a você que assistiu, a você que acompanhou. Eu tenho certeza que Pernambuco tem jeito, a gente tem que mudar mesmo. O Reage Pernambuco vai começar ativa no Instagram. Logo em breve, estamos fazendo reuniões. Quando começar, você provavelmente que gosta de política ou que está cansado, votou branco, nulo, ou nem compareceu, você vai querer ouvir nossas propostas, porque nós vamos botar as cartas na mesa e vamos mostrar que Pernambuco tem jeito sim. Eu estou me disponibilizando a fazer a coisa, eu estou botando aqui meu coração, minha energia, meu tempo nisso e eu acredito que isso vai dar certo. E com certeza eu vou voltar aqui para conversar mais com o Anderson sobre projetos e vou trazer a minha equipe aqui para ele conhecer pessoalmente. Valeu, Luiz, pela sua participação. Obrigado. E a você que esteve em casa, mandar um abraço super especial. Também a todos que fazem parte da Nutri7, você que quer cuidar da saúde, sem sombra de dúvidas, a Nutri7 é a melhor opção. Tudo que você precisa de alimentação saudável, a Nutri7 vende, beleza? Então, um forte abraço a todos que fazem parte da Nutri7. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua companhia. Lembrem sempre que eu falo sempre aqui no final do podcast. Todas as coisas são possíveis aos que creem. Tudo você pode naquele que te fortalece. Até mais, fiquem com Deus. Um beijão no coração e que o Eterno esteja sobre a sua vida, lhe guardando e lhe protegendo. Até mais, valeu!